Olá, é com grande alegria em nosso espírito que iniciamos esse trabalho com Jesus, essa opção de trabalho com Jesus, atendendo a determinação do plano maior para todos os crescimentos dos nossos espíritos, para entendimento do Evangelho. Hoje vamos comentar uma passagem muito bonita que encontrou-se e aconteceu na praia. Então estava Jesus na praia, lá na beira do lago, né, Lago de Tiberíades, ou Lago de Genezaré, e chegaram a ele alguns pais, trazendo as crianças para serem abençoadas, para serem tratadas com Jesus. E aí, como as crianças chegam com aquela algazarra, né, brincando com a alegria, a vitalidade que a criança tem, os discípulos ficaram incomodados com aquilo e tentaram afastar os pais que traziam as crianças. Jesus, sabendo da situação, zangou-se, né, com os discípulos e advertiu-os. E aproveitou essa oportunidade para lançar para a gente uma lição nos nossos corações, quando ele fala: deixai vir a mim as criancinhas, e nós impeçais. Porque dos que estáis que assemelham é do reino dos céus. E aí, fica para a gente uma lição importante para a gente entender o que? A questão da criança, a questão da necessidade da criança aprender. E a criança sempre vai trazer alegria, vai trazer algazarra sim, brincar, mas é alegria. Vamos ler um pouquinho para a gente entender com mais profundidade esse encontro. Deixai vir a minhas criancinhas. Apresentaram então algumas crianças a fim de que eles as tocassem. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse-lhes: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhe assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então, o convite de Jesus é realmente para a gente começar o quê? Assemelhar a criança. Assemelhar a criança o quê? Na pureza. Temos que aprender a ter pureza. Porque aqueles que são puros verão a Deus. Então Jesus tinha pureza no olhar, então conseguia ver Deus nas pessoas. Isso é importante. A gente valorizar o quê? As coisas boas que as pessoas trazem. Buscar a pureza no outro. E a criança carrega consigo essa pureza. A gente vai ver a criança sempre pode até ter dificuldade com o coleguinha, mas depois ela volta a brincar. Os adultos não são assim. Se eles têm dificuldade, eles têm uma dificuldade permanente. Não conseguem voltar atrás. A criança tem essa capacidade de ser espontânea, de ser alegre e de ter essa energia mesmo. Então a criança tem que ter essa energia. E ela vai nos incomodar na nossa ignorância, na nossa falta de capacidade de entender a liberdade e a energia da criança. Nestas épocas, a gente vai ver muita dificuldade, e as crianças passando muita dificuldade com os pais. E temos que recordar de Jesus e lembrar da mensagem dele: deixai vir as minhas criancinhas, não se impeçais. E pensando nisso, que vamos convidar a nossa amiga Lourdes, ela tem um trabalho muito bonito com criança, explicar um pouquinho disso, como que é a questão dos pais, a questão das crianças, a questão das pessoas, né, que traz as crianças, como que é isso tudo. Vamos lá. Meus irmãozinhos, Jesus nos abençoe. Vocês repararam que no nosso último encontro nós falamos sobre a reencarnação, que Jesus fala, né, do nascer de novo. E as crianças, quando Jesus fala que delas é o reino dos céus, porque essa sequência de vidas. Então a criança, ela nasce ali quando ela é pequenininha, ela é simples, ela não tem julgamento com ninguém, ela não tem maldade. Então, essas coisas que Jesus fala: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E quando ele fala também nas crianças, ele está pensando justamente disso, outra oportunidade, né? Nova passagem aqui para melhorar a sua evolução. Então, pensando em todo esse estudo que nós estamos fazendo,
nós vamos falar dos filhos, porque nós somos espíritos, de acordo com o que nós estudamos, né, na última vez. Nós somos espíritos, e os nossos filhos também. E aí é preciso que a gente tenha esse conhecimento, porque nós já estamos na condição de pais, às vezes de avós, de tios, de responsáveis, por aquela criança. Mas aquela criança também é um espírito. Então, como que nós vamos pensar um pouquinho sobre nossos filhos? Quem são os nossos filhos? O que eles representam em nossas vidas? E nós na deles, além de pais e filhos. Nós vamos desaprender que a criança não herda caracteres psicológicos, inteligência, dote, temperamento, gosto, simpatia ou antipatia, doçura ou agressividade. Então, nada disso a criança herda. Nós temos que aprender, porque nós falamos assim, mas é igualzinho a mãe, igualzinho o pai, igualzinho. São espíritos na mesma faixa, quase iguais, mas não são iguais. Cada ser é único em estrutura psicológica, preferência, inclinação. São características físicas, são geneticamente transmissíveis. Por exemplo, cor da pele, cor dos olhos, cor do cabelo, tendência à formação física, predição à enfermidade, né? Ou traços fisionômicos, porque aí vai parecer com o pai, vai parecer com a mãe, vai parecer com o irmãozinho, os traços daquela família, os traços fisionômicos. Mas o temperamento, a inteligência, tudo que os caracteres psicológicos não são iguais, cada um é um. Nós somos eternos mesmo, nós somos únicos. Então, um exemplo, pais muito inteligentes pode gerar filhos com bastante dificuldade, né? Filhos pouco dotados, ou também pais que não têm muito conhecimento, muita facilidade, pode gerar filhos gênios, né? Pacíficos ou turbulentos, desarmonizados ou equilibrados, filhos excelentes, filhos justos, felizes, honestos, dentro de uma mesma família. Nós conhecemos bastante famílias assim, vocês devem de conhecer também. E que, às vezes, numa casa, uma família aí com 5 filhos, às vezes 4, não conseguiram, né, vencer. E caíram no vício, né, de todos os matizes, caíram no crime, na dificuldade. E um deles, naquele meio, que cresceu ali com todos, é totalmente diferente. É mais ativo, não caiu em vício, é muito íntegro. Então, são diferentes, são ali numa família, e Deus já coloca sempre numa casa para ajudar mesmo os outros, né? Porque nós precisamos, nós somos irmãos e precisamos de ajuda, e Deus é Pai de misericórdia, e eles nos ajudam. Então, cada um, é uma pessoa única, um universo próprio. Até os gêmeos, né, univitalinos, trazem certos traços físicos muito parecidos. Eu tenho 2 sobrinhas gêmeas, elas são parecidíssimas, mas muito parecidas mesmo. A mãe teve que pôr uma pulseirinha na mãozinha de uma delas, para não misturar. E depois que elas foram ficando mais mocinhas, eu passei a reconhecer, eu como tia,
porque uma delas sofreu um acidente de carro e ficou com uma cicatrizinha no rosto. E a gente conhecia essa minha sobrinha, que chama Virgínia, conhecia pela cicatriz, sabia, essa é a Virgínia, a outra é a Valéria. Mas no temperamento, no modo de ser, de agir, elas são totalmente diferentes. Então a gente, às vezes, nem vai muito longe, não. A gente tem dentro da nossa família, né? Às vezes vocês também vão ter. Então, onde eu falo que cada um é uma pessoa única, mesmo os gêmeos assim, trazem certos traços físicos, no caso delas é até demais, mas a diferença fundamental de temperamento, de caráter, como indivíduos autônomos, pois produzem corpos físicos e não o espírito. Nós produzimos corpos físicos, aquilo que nós estudamos na última aula, né? O que é da carne é carne, mas a alma ou o espírito, não. Esse nós não sabemos. Então, nós temos que desaprender que esses espíritos que nos são confiados, já embalados em corpos físicos, que nós os proporcionamos, não são criados novinhos, sem passado e sem história. Eles já existiam antes em algum lugar, possuem uma biografia pessoal, trazem para reviver e não para viver. Estão renascendo e não apenas nascendo. E nós sempre falamos, vai nascer o neném, vão nascer. Eles estão renascendo, estão voltando para uma próxima, né, oportunidade. É espantosa, né, a reação que essa ideia simples tem encontrado. Nós ficamos assim, meio impressionados, para impor-se assim como a verdade. E quanto ao nosso bebê? Nós já pensamos no nosso bebê? Olha bem, familiarizar com o novo corpinho que recebeu, esse novo corpinho. Outra coisa também, aprender a língua do seu povo, que às vezes vai nascer num país diferente. O espírito não sopra onde ele quer, nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. E se esse espírito está reencarnando na nossa casa, é um espírito de outro país, e ele agora está reencarnando aqui no Brasil por algum motivo, né? E ele tem que estudar essa nova língua, porque ele não sabia às vezes. Então é muito difícil para o bebê também retomar conhecimentos gerais, habilidades manuais, readaptar ao meio em que veio, igual nós estamos falando, se ele viveu num meio totalmente diferente, e ele volta agora. E nós não pensamos nisso. É muito interessante que a gente não pensa, mas quando nós começamos a estudar, a prestar atenção nos mínimos detalhes de tudo do nosso neném, nós vamos entender, porque nós já estamos sabendo que aquele bebezinho é um espírito que está retornando. Eu não sei como esse espírito está chegando, como que é esse bebê? Quando eu fazia estudo com gestante, fazia um cursinho com as mães, eu falava com elas, olha, esse nenenzinho que a gente está esperando vai chegar todo bonitinho, todo gordinho, ele vem trazendo uma malinha, de viagem. E essa malinha, nós temos que prestar atenção. Como que ela vem? Ela vem recheada de quê? Ela pode vir cheia de coisas boas, ele vai ter uma vida feliz, ele vai ter sucesso, ele vai ser uma boa pessoa, uma pessoa honesta, mas também ele pode estar vindo com dificuldades. Ele pode estar vindo com dificuldades, às vezes, para vencer uma doença, vencer um vício, vencer problemas familiares.
Então, é preciso que nós tenhamos consciência disso. A gente que já é pai, já é mãe, já é um responsável, nós já aprendemos, nós temos consciência que aquele bebê que Deus colocou nos nossos braços, nós temos que dar contas a ele um dia, então nós vamos ajudar essa criança, desde quando ela chega. Vamos conversar com ela desde quando ela está ainda no útero da mãe. Conversar, aconselhar, dizer, você é feliz, você está vindo, você vai ter uma família, nós te amamos. Hoje em dia tem muita evangelização já, né, com o bebezinho no útero da mãe ainda. É muito importante, porque o espírito, ele está ali, ele está ouvindo. E as pessoas que o cercam, muito dos quais já conhecem aquela criança, aquela vida passada, e ele também. Então, tem neném que, quando chega, né, quando nasce, aquele neném bonzinho, tranquilo, que parece que conhece todo mundo, e às vezes conhece, sim, naquela família, já tem espíritos ali reencarnados que conviveram com ele em outra época, e ele sabe daquilo, aquele espírito sente isso. Assim como tem espíritos também que vêm com tamanha dificuldade, vem numa família nova, de pessoas, de espíritos ali novos, que ele às vezes pediu, por um motivo qualquer, viver com aquela família, ter aqueles problemas. Então, tudo é muito interessante. A lembrança do passado, ela vai apagando no momento em que começa a despertar no corpo físico. Então, eu, como trabalho com criança, faço oração em criança, eu falo que eu sou benzedeira. Vem muitas crianças aqui na minha casa que está tendo muita dificuldade, que a mãe está com dificuldade com aquela criança, e eu vou para impor a mão na criança e fazer oração, né? E eu vejo que a criança ainda está trazendo muita coisa do passado dela. Ela ainda não libertou. Ela está aquele bebezinho aqui, mas lembrando de vidas passadas, da outra vida. Tem uns que querem voltar na casa que viveram. Então, é muito interessante isso, e é uma coisa séria, que a gente tem que saber. Quando o filho da gente está assim, tem que olhar, tem que fazer oração. Por que, que nós pedimos aí num desses encontros atrás para fazer o estudo do Evangelho no lar? Porque o estudo do Evangelho no lar vai ajudando aqueles espíritos que estão reencarnados ali naquela família, vai ajudando a cada um deles. Então, essas são algumas informações que nós precisamos ter em mente em nosso relacionamento com a criança. Às vezes a criança é mais agitada, ela é mais nervosa, ela é mais triste, ela ainda está adaptando esse novo tempo, que ela chegou aqui, ela está com dificuldade. Tem crianças que são mais agitadas, né, que são briguentas mesmo, e aí nós vamos levando essas crianças, prestando muita atenção, né, no que está acontecendo. E a gente nunca pode esquecer que nós também somos o renascido, nós também reencarnamos, né? O filho é um espírito que nos foi confiado por algum tempo. Raramente é um ser moralmente perfeito e acabado, porque nós estamos caminhando, tanto nós como nossos filhos. Também não é, a não ser em casos raros, um espírito que vai nos dar tanto trabalho, tanto sofrimento. Existe, em casos raros. Mas, na maioria das vezes, a família, o amor, né, o amor daquela família, a união, vai uns ajudando, né, os outros. A criança tem que fazer o aprendizado da vida dela nas condições que renasceu, exemplo. O Cristo ensinou que João Batista era uma reencarnação do profeta Elias, renascido, embora não reconhecido. Então, nós podemos ter na nossa casa o espírito dos nossos avós, de tios, de amigos, não é? Dentro da nossa família,
voltando para dentro do nosso lar, só que nós não vamos reconhecer nessas pessoas aquele avô, aquela pessoa. Então, às vezes, fala assim, nossa, ele é igual o avô, ele tem o mesmo jeito, ele conversa igual, as mesmas ideias. Pode ser uma reencarnação, sim, tanto para o lado bom como do lado pior, né? Pode ser uma reencarnação de um familiar que está ali dentro da nossa casa, voltou para terminar o que havia começado, voltou para aquilo que ele deixou. É muito comum. Então, nossos filhos, como nós, são seres humanos que já viveram antes, trazem um passado mais ou menos longo de experiências, né? Um programa é executar na vida que reiniciou junto de nós. Aquela criança vai crescendo, nós vamos educá-la, nós vamos ter uma fé, ter uma religião, para dar um princípio religioso para aquela criança, né, um entendimento. Nós temos que fazer tudo isso, porque tudo é continuidade, são etapas, são ciclos. Né? Como cuidar do filho? Afinal, ele é um espírito adulto, inteligente, experiente, aprisionado em um corpinho físico, que ainda não lhe proporciona as condições mínimas do que ele precisa. Mas ele tem as reações. Ele, quando ele é novinho, bebezinho, depois ele vai crescendo, ele vai tendo as reações normais dele. E nós vamos observando, e nós vamos prestando atenção. Quais são as reações dele? São boas? Não são? Se são boas, vamos incentivar. Se não são, vamos melhorar, né? Isso se dá com o tempo. A gente vai observando, à medida que o nosso filho vai crescendo, nós vamos observando as suas tendências. Nós vamos ainda falar mais de filhos. Nos próximos encontros, nós ainda vamos falar mais de filhos, porque filho, a gente pode falar a vida toda, né? Sempre tem coisas para falar. E a responsabilidade nós temos que ter, seja qual for o filho ou a filha, seja o nosso filho brilhante, seja o nosso filho deficiente, seja o nosso filho amigo ou não, sadio ou doente, compreensivo ou rebelde. Por alguma razão, ele foi encaminhado, atraído ou convidado para a nossa companhia. Às vezes foram nós, na maioria das vezes foram nós que buscamos esse filho, ou ele que pediu muito que queria ser nosso filho também, viver ali dentro. Então nós temos que ter essa consciência, né? Dificilmente será um estranho total. Dificilmente será um estranho total. O nosso filho, quando ele chega, nós sempre arranjamos alguém para falar que ele parece, que ele é igual, né, ou que ele é isso, ou que ele é aquilo. Igual eu falo, dificilmente ele será um estranho, cujos caminhos nunca tinham sido cruzados em nós, com o nosso no passado. Então, nós temos que entender que quando nós temos um filho com mais dificuldade, vamos olhar a dificuldade dele, porque se ele nunca conviveu com a gente, em algumas vidas passadas, ele vai ter mais dificuldade, assim como nós também com ele, mas nós já estamos na posição de entender e de ajudar, e ele está vindo criança ainda, ele ainda não está nessa posição. Agora, se ele já foi um espírito que viveu na nossa família, que viveu com a gente, e que é um antepassado nosso que está voltando para a continuação, nós vamos sentir isso também. Nós vamos sentir essa proximidade com alguém da família. É só nós prestarmos bem atenção, meus irmãozinhos, porque a gente não presta muita atenção assim nessas coisinhas. Mas vamos passar a prestar atenção que vocês vão descobrir muita coisa, e muita coisa boa,
Graças a Deus. Porque filho é tudo de bom. Quando nós sabemos criar os nossos filhos, a gente nunca mais fica sozinho. E a gente sente muito isso quando a gente fica mais velho, mais dependente, que nós precisamos, né, de um filho para ir. Nós vamos fazer uma consulta, a gente não está aguentando nem andar. Tem o nosso filho que vai lá no guichê, resolve tudo, arruma tudo, vem, pega a mão da gente, leva, põe dentro de um carro, está nos cuidando. Isso é maravilhoso. Então eu falo, filho é tudo de bom, mas nós temos que saber também se é tudo de bom para os nossos filhos e saber criá-los e educá-los, né, com consciência, com responsabilidade e, acima de tudo, com muito amor. Viu, meus irmãozinhos? Ficam com Deus. E aí, gente, chegamos ao final, agradecemos a todos e que a gente possa aprender realmente e vivenciar, deixar vir as minhas crianças, que deixam vir as crianças na nossa vida, nas nossas relações, que a gente possa compreender as crianças, os pais, e que as crianças possam ter oportunidades maravilhosas, que a criança é um plano de Deus, né, para a melhoria do mundo. Obrigado por todos.